kHz, uma emissora da UFPE. Uma das coisas que o cordel tem muito é o cordel de seu tempo. Segundo Charles de Baudelaire, se eu não me engano, ou homem de seu tempo ou ele é de tempo algum. Diz assim: bilionários do mundo solidários para salvar a Catedral de Notre Dame, mas a fome de tantos é infame, nem aí o governo dos corsários. O governo francês de tames vários, decadente império seu então, que na África mantém exploração, quer manter isso aí por seu celeiro. Para salvar Notre Dame, tem dinheiro. Moçambique e Haiti, nenhum tostão. Catedral, muitos anos de história, o orgulho que tem nação francesa. Haiti, falta pão em tanta mesa, pobretão pro poder é só escória. Seu Macron, nesta sua oratória, arrumou grana para reconstrução e o rico mandou euro e milhão. E pro resto do mundo nem o cheiro, para salvar Notre Dame tem dinheiro. Moçambique e Haiti, nenhum tostão. Haiti hoje é terra devastada, multidões de famintos a vagar. Moçambique também neste penar, e lhes dão de ajuda? Quase nada. Para salvar a catedral aburguesada, botar grana na roda de montão. Nada dão pra negona e pro negão, pois no fundo tem alma de negreiro. Para salvar Notre Dame, tem dinheiro. Moçambique e Haiti, nenhum tostão. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Todas as quartas às 10 da manhã, você faz uma viagem ao passado através do Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. O passado nunca esteve tão presente. Ligue o rádio e ouça. A Rádio Paulo Freire apresenta Saúde é o Tema. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Sou Roberto Peixoto, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês nesta quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019. O Saúde é o Tema já está no ar. E eu sou Henrique Jonatas, também estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que você pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo streaming da nossa página do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire para nos encontrar na web. O Saúde é o Tema de hoje vem discutir o aleitamento materno. Desde o início do mês, a Gerência de Atenção à Saúde da Criança do nosso estado promove, desde a última quinta-feira, o Seminário Estadual da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Essa campanha ela é encampada no país pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e também organizada pelo Centro de Referência Nacional de Bancos de Leite Humano e o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, a Fiocruz. Mais de 170 países celebram, do dia 1º ao 7 de agosto, a Semana Mundial do Aleitamento Materno. No nosso país, no Brasil, o mês será todo recheado de eventos para promover a amamentação natural e melhorar a saúde de bebês dentro das ações do Agosto Dourado, E essa cor foi escolhida em referência ao padrão ouro da qualidade do leite materno. O objetivo desse trabalho é discutir a amamentação de uma maneira mais inclusiva, contemplando outras pessoas além das mães e dos bebês, familiares, parentes, amigos, pais. É necessário ressaltar a importância dos pais entrarem também nessa roda de conversa. Enfim, a sociedade também são agentes atuantes nesse processo. Para levantar ainda mais a questão, a gente está recebendo a doula, ativista do parto humanizado e da amamentação em livre demanda, Camila Apocalipse. Boa tarde, Camila, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Obrigada por me receberem, é um prazer. É um prazer ter você aqui conosco. Então, Camila, a gente começa perguntando qual a importância da amamentação? Uau, essa pergunta ela é densa, porque o leite materno ele traz inúmeros benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, amamentar o seu bebê desde a primeira hora de vida e pelo máximo de tempo possível dentro da realidade e da vontade dessa mulher assegura que essa criança ela cresça com um sistema imunológico mais fortalecido. Então, diminui índices de diversos tipos de doença, diminui a chance dele ter alergia, asma,
diabetes, obesidade, também traz outros benefícios para a mãe, que diminui a chance dela ter câncer de ovário, câncer de mama. Alguns estudos mostram que até diminui a chance dela ter algum tipo de doença cardiovascular. Então, como falaram, é um padrão ouro de alimento, porque ele é muito rico no sistema em anticorpos. Então, ele vai fortalecer o sistema imunológico dessa criança, né? Além de criar o vínculo, além de ser mais barato, além de ser sustentável. Alguns estudos mostram que a falta de incentivo para a amamentação tem custado muitos bilhões para o sistema de saúde de diversos países. E existem também benefícios para a mãe também? Para a mãe tem a questão da saúde. Algumas pessoas vão se prender ao fato de que a amamentação, para a maior parte das mulheres, ajudam na redução do peso, né? Eu normalmente não gosto muito de pontuar isso, porque não vai ser geral para as mulheres. Eu acredito que a gente tentar divulgar a amamentação, né, fortalecer esse ato com base na estética da mulher, eu acho que não é o principal, né? É mais a questão do vínculo, dela se aproximar com o corpo dela entender esse novo ciclo. É um tempo que ela tem para se recolher e entender como é que vão ser os próximos dias, meses da vida dela. Tem a diminuição, como eu comentei, da chance de ter câncer de mama, câncer de ovário, diminuir a chance dela ter doenças cardiovasculares. Então, o benefício é para a família de uma forma geral, assim. É lógico que traz muitos desafios juntos. Mas eu acredito que quando a gente coloca na balança, para a família toda, a amamentação ela tem muito mais a acrescentar, né? Camila, por que a gente precisa discutir a amamentação envolvendo também outras pessoas além da mãe e do bebê? Como eu disse, a amamentação ela pode trazer muitos desafios. A gente cai muito naquela história do mito do amor materno, do instinto materno. E na minha caminhada eu tenho visto que esses são temas que só servem para fortalecer a culpa materna, né? Que eu acho que é uma coisa que assim é terrível e que massacra muitas mulheres. Dentro desses mitos de instinto, a gente fala que amamentar é natural, é instintivo, né? Que o bebê nasce sabendo mamar e que quando você se torna mãe você vai ver aquele bebê e você vai saber o que você vai fazer. Mas isso não é muita verdade, não. Primeiro porque nem todas as mulheres vão ter essa escolha do ser mãe, né? A mãe aqui no Brasil, infelizmente, ainda é uma imposição. Então, às vezes, essa mulher vai olhar aquele bebê que não foi um bebê tão sonhado, que ela teve que construir isso ao longo da gestação. E os bebês, eles não nascem sabendo mamar, eles nascem sabendo sugar. E são coisas diferentes. Então, essa mulher ela vai precisar de informação. E, às vezes, para conseguir essa informação, ela vai precisar de pessoas que possam ajudar com que ela frequente grupos, que ela ache profissionais atualizados, capacitados. Às vezes, ela vai precisar de apoio. Quando nascer mesmo esse bebê, com as dificuldades, ela vai virar e vai precisar de alguém lembrando das informações que ela construiu ao longo do caminho. Ela vai precisar de alguém, porque é normal a gente querer desistir quando fica difícil. Então, se essa mulher ela não tiver alguém do lado dela, lembrando do porquê que ela escolheu aquilo, lembrando dos benefícios e cuidando de uma logística mesmo, né? Então, aí eu vou colocar a importância do companheiro, quando ele é presente, ou da companheira, ou de uma mãe, ou de uma amiga, de uma rede de apoio, que às vezes essa mulher vai precisar que alguém vá na casa dela fazer comida para ela, varrer a casa, que vá no banco pagar alguma conta, porque a amamentação em livre demanda é isso, é livre demanda. Então, às vezes ela vai estar com esse bebê 24 horas por dia no colo. Então, ter pessoas ao redor dela, né, amigos, família, que saibam a importância daquilo, que saibam a importância tanto para a saúde quanto para ela como pessoa. Por que ela escolheu aquilo? Para fortalecer a caminhada dela. E também para quando ela for voltar a trabalhar, que ela não se sinta culpada, que ela não se preocupe com a segurança dessa criança, com o bem-estar dessa criança, né? Então, ter pessoas ao lado que acreditem e que respeitem a escolha dela vai fazer com que na hora que ela pense em desistir, ela siga em frente. Porque a gente fala muito que o sorriso da criança faz a mãe seguir. E eu acho que não é isso. Ela tem que seguir porque ela quer. E ela tem que ser lembrada do porquê ela quer, e não porque o filho dela olhou para ela sorrindo. Foi bom você ter tocado nesse ponto dos pais, porque eu queria falar justamente sobre isso. A gente tem uma imposição na sociedade que, supostamente, os pais não devem se preocupar tanto com essa questão da amamentação, devem se preocupar com a questão
enfim, uma situação que acontece sempre, por exemplo, é a questão dos fraldários, que existe muito nos banheiros femininos, mas não existe, por exemplo, nos banheiros masculinos. É uma raridade. Não sei se você concorda comigo. Por isso que eu queria saber como é que você avalia essa resistência da sociedade, dessa imposição. A gente vem de uma cultura machista, patriarcal, onde o cuidado com a criança, ele é da mãe, né? E isso, a gente encontra resistência dentro da humanização do parto. O protagonismo é da mulher, mas ela precisa ser apoiada. E a gente, dentro dessa ideia do protagonismo da mulher, dentro do parto, a criação, o cuidado, a construção, ele tem que ser compartilhado. Porque essa mulher, ela não vai fazer sozinha. Ela pode, se ela quiser, ou se ela tiver que fazer sozinha. Mas quando existe uma família, seja ela da formação que ela for, essa mulher que está gestando, ela vai precisar desse apoio, né? Agora, a gente falando particularmente da figura do pai, ainda tem muito essa crença de que a gestação, o parto e a amamentação são coisas exclusivamente da mulher. Se a gente for falar fisiologicamente, é exclusivamente da mulher. Mas, isso excluindo a comunidade trans, né? Mas, assim, ainda temos essa exclusividade da mulher. Agora, a amamentação, a gestação, o homem, ele pode e deve, sim, participar. Construindo informação para ajudar essa mulher, para fortalecer. Porque é aquilo... No parto, ela pode ter medo, ela pode ter incertezas, inseguranças e querer desistir. Um companheiro bem informado do lado dela vai lembrar dessa caminhada, vai olhar seguro, com a certeza de que eles fizeram uma boa escolha e vai continuar incentivando essa mulher a seguir pelo parto que ela buscou. Na amamentação, a mesma coisa, né? Então, se esse homem participou da construção da amamentação, buscou informação junto com essa mulher, ele vai estar lá do lado dela, né? Aí eu trago um pouco da minha experiência que mostra isso. Meu companheiro, ele foi para todas as rodas comigo, ele construiu isso. E eu tive muita dificuldade. Pelo menos 4 meses amamentar meu primeiro filho foi muito difícil. E várias vezes eu chorei pedindo mamadeira, pedindo para ele comprar lata de NAN. E ele, por ter a quantidade de informação que ele tinha, por ele saber o quanto aquilo era importante para mim, porque eu queria, e porque ele sabia que era importante para minha saúde, para a saúde do meu filho, ele me incentivava. E ele construiu estratégias para quando eu estivesse muito mal, ele pegava o nosso filho e se acalmava, e acalmava a criança para eu poder me acalmar. Ele cuidou da logística da casa, então foram tempos que eu não precisei me preocupar com cozinhar, com varrer casa, com conta para pagar, porque ele estava permitindo que eu ficasse ali o tempo que eu precisasse, na cama, no sofá, na rede, onde fosse, entendendo como funcionava esse novo binômio. Eu e meu filho, a gente estava ali tentando se encaixar, se entender. E eu só tive esse privilégio, só foi possível isso, porque ele construiu ao meu redor uma estrutura que permitisse. Então, os pais, eles podem fazer isso. Levar água, manter essa mulher sempre hidratada, ver que ela está muito tempo sem comer, levar alguma coisa para ela comer. Então, perceber que ela não está bem emocionalmente. Então, vetar as visitas de chegarem na casa. Então, alguém vai ligar, eu quero ver vocês. Não, ela não está bem, ela precisa de um tempo. Então, ele tem essa figura de gerir o espaço. E também, se essa mulher está cansada, tem estratégias que ele pode oferecer o leite, né? Ele pode nutrir essa criança sem atrapalhar a amamentação, sem ser com mamadeira. Existe copinho, existe colher de transição. Então, assim, ele pode participar tanto nessa parte logística quanto ativamente dessa amamentação. Isso é uma coisa que os pais podem fazer também, mas numa questão de um apoio profissional, em relação à questão das doulas, por exemplo, também pode, de certa forma, acontecer, né? Explica pra gente então um pouquinho como é que funciona esse trabalho das doulas. Então, que é a diferença para parteira. Certo. As doulas, elas são, né, doula vem do grego, mulher que serve, então elas estão ali para dar um apoio emocional e psicológico para essa mulher no período da gestação, né? A doula, a não ser que ela tenha uma formação em amamentação, ela não entra tanto na amamentação. O que ela faz? Ela apresenta a importância da amamentação, ela pode auxiliar na primeira hora, né, na hora dourada, na primeira hora de vida, no estabelecimento da amamentação. Quanto mais conhecimento sobre a amamentação essa doula tiver, ela já pode passar esse tipo de informação ao longo da gestação, né? Tipo, qual é a pega ideal, como fazer ordenha de alívio, falar sobre a pojadura, que são coisas que acontecem na amamentação, que se essa mulher ela já vem com essas informações da gestação,
ela vai lidar de forma mais saudável. Então a doula, ela tá ali para passar esse tipo de informação e também trabalhar o emocional e o psicológico dessa mulher, ajudar ela a entender quais são as vontades, quais são os medos, os desejos que essa mulher tem para a gestação, para o parto e para o pós-parto. As parteiras, a gente tem as parteiras da tradição e as parteiras urbanas, que são as enfermeiras obstétricas, elas trabalham mais na parte da assistência fisiológica, então acompanhando os batimentos cardíacos, o andamento do trabalho de parto, então tá na fase latente, fase ativa, expulsivo, para ver se tem alguma intercorrência, são quem fazem as intervenções médicas quando necessárias, né? Então elas têm uma outra responsabilidade. Também podem dar um apoio emocional e psicológico, mas isso fica mais a cargo da doula, que não vai fazer nenhuma intervenção, nenhum procedimento médico. No serviço público, existe um trabalho permanente da valorização do aleitamento? Tem sim, tem os bancos de leite. O CISAM, o IMIP, o Hospital da Mulher são os que eu conheço particularmente, que tem um banco de leite bem ativo, que são locais que as mulheres elas podem procurar para buscar informação. Tanto na gestação, olha, eu tô perto de ter meu bebê, queria algum tipo de informação, como é que eu vou cuidar da minha mama, qual é o tipo de pega, tanto depois. E isso independe se você teve seu filho em casa, no hospital particular ou no hospital público. Você pode procurar esses bancos de leite para receber informação, para receber cuidado. Então, tô com dor, tô com mastite, você vai no banco de leite e você vai ter esse tipo de informação e de incentivo. E existem também grupos de esclarecimento, de apoio do pai para que a mãe possa amamentar? Tem vários grupos. Dentro da humanização é muito comum ter grupos de apoio, né? Normalmente eles são mais voltados para a gestação, mas mesmo assim eles falam da amamentação, porque apesar da gente falar do nascimento, uma coisa puxa a outra. Então a gente sempre acaba falando de amamentação. Mas também tem alguns grupos que são voltados mais para a amamentação e para o puerpério, né? Que você pode frequentar desde já estar grávida, né? Desde a gestação, então você já vai se preparando para o que vem lá para frente. Ou tive meu bebê, os grupos de gestação não cabem mais nas minhas demandas, eu vou procurar esse grupo que vai falar de puerpério, que vai falar de amamentação. Normalmente os grupos eles são abertos tanto para o pai, para a mãe, ou eu sou mãe solo, quem vai estar comigo é a minha mãe. Então, a gente sempre incentiva que quem vai estar do lado dessa mulher, né, no parto, na amamentação, frequente as rodas também, justamente para terem a informação necessária para apoiar essa mulher. Camila, rapidinho, o que é puerpério? Pra gente deixar... Tá, puerpério, né? Essa palavra não é muito dita, isso. Apesar de ser tão importante a gente falar sobre isso. É o pós-parto. Né? Muita gente diz que ele dura 40 dias, mas é muito pouco para o que a gente vivencia. O puerpério, eu costumo classificar que é o tempo em que a mulher está construindo a sua nova identidade. Porque ela está entendendo como esse corpo novo funciona. Ela está entendendo essa nova rotina. É um corpo que vai sangrar por 40 dias. É um corpo que vai escorrer leite, sabe-se lá por quanto tempo. É um corpo que está ali ainda servindo aquele bebê que antes estava dentro e agora está aqui fora. Ela vai elaborar aquele parto. Ela vai elaborar um monte de coisas sobre a vida dela. Muitas mulheres vão ter as perspectivas profissionais transformadas. Então, o puerpério, ele dura mais ou menos 2 anos. Tem gente que associa ao tempo da amamentação. Eu não gosto disso porque é como se eu excluísse as mulheres que não amamentam, seja lá por qual motivo. Mas elas vão passar por esse puerpério, porque é justamente isso. Depois que você tem um filho, você não vai ser a mesma mulher. E você precisa entender quem é essa nova mulher, aonde eu me encaixo. Você vai entender qual é o peso e qual que é a delícia de ser mãe. E aí o tempo que você está aprendendo isso, lidando, entendendo o seu novo lugar, é o puerpério. E aí ele pode ser, às vezes, muito pesado e solitário. Muito bem. Você está ouvindo o Saúde é o Tema, são 12 horas e 19 minutos. A gente faz agora uma breve pausa e já voltamos na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos dando as boas-vindas e a participação do professor Chico Lacerda, que é o chefe do Departamento de Comunicação Social. Bom dia, Chico. Bom dia, Paula. Agradeço.
falando rapidamente, fico muito feliz que finalmente esteja se concretizando no departamento da gente, né? Essa conquista da Rádio Escola Paulo Freire. Citando 2 pontos que eu acho que são de suma importância desse projeto. Um deles é a rádio enquanto um recurso pedagógico dentro de um departamento que já tem uma excelência crítica e teórica e que agora conta com mais esse recurso para a formação das jovens e jovens que estão entrando e vão poder ter essa vivência a partir de uma estrutura muito mais interessante. E, por outro lado, ressaltando também essa relação da universidade com a sociedade, em que essa rádio, ao mesmo tempo, ela vai poder fazer essa ponte, onde a gente vai estar não só formando as pessoas aqui dentro, mas também promovendo debates críticos e fazendo com que isso ressoe pela sociedade. Então, acho que é quase que um triângulo que a universidade faz dentro da formação e dentro dessa relação com a sociedade, e a Rádio Paulo Freire está no centro disso, promovendo tudo isso, né? Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com mais uma edição do programa Saúde é o Tema, na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje conversamos sobre a importância da amamentação com a doula, ativista do parto humanizado, e da amamentação em livre demanda, Camila Apocalipse. E vê só, pessoal, 89% das brasileiras acreditam que seus parceiros devem conhecer um pouco mais sobre a amamentação. Os números são de uma pesquisa realizada com usuários do aplicativo Gravidez Mais. Camila, como os pais devem se preparar para a amamentação dos filhos? A primeira dica que eu dou é buscar informação também. Os homens, eles são muito passivos nessa busca por informação. Então, normalmente acontece o quê? As mulheres vão e compram os livros, ou acham as páginas para seguir, ou vão nos grupos, obtêm essa informação e vão passar para os seus companheiros, né? Como coordenadora de uma roda, uma vez a gente foi ter uma roda sobre amamentação, só chegaram mulheres e aí chegou um casal. Ia ser o único homem da roda. E aí eles ficaram em pé um tempo afastados, de repente eles saíram e voltou só a mulher. E aí a gente perguntou onde ele estava e ela contou que ele viu que ele ia ser o único homem. Ele se sentiu um pouco constrangido, intimidado, e ele ficou com medo que as mulheres ali presentes também se sentissem constrangidas, né? Então, é isso, vamos quebrar esse constrangimento, assim. A amamentação, ela é natural, ela tem que deixar de ser um tabu. Então, os homens, eles precisam começar a frequentar as rodas. E outra coisa, os homens precisam começar a falar entre eles. Então, tipo, vamos supor, você está se preparando para ser pai e você já é pai, então conversem entre si. Como é que foi? Como é que você apoiou sua mulher? Como é que foi na gestação? Como é que foi na gravidez? Mas assim, sem aquela coisa de fazer piada do tipo, minha mulher ficou maluca, não sei o quê. Não, vamos falar. Que rodas vocês foram, né? Então, essa troca, porque nós mulheres, desde pequenas, a gente é ensinada a falar sobre sentimentos, sobre medo, a gente é ensinada a cuidar e é ensinada a trocar entre nós experiências. O que eu sinto que pra gente ter uma paternidade mais saudável, mais ativa, participativa, é a gente começar a quebrar essa masculinidade tóxica que impede que os homens entrem em contato com esse lado cuidador, com medos, com inseguranças, né? É muito comum, às vezes, na hora do parto, o homem que dá uma travada, porque é meio que ali que ele vai se tornar pai. A mulher tá 40 semanas com o corpo todo se transformando, ela tá sentindo tudo aquilo, ela tá vivenciando tudo aquilo. Pro homem ainda rola uma distância. Então, se eles começarem entre si a buscar informação de forma ativa, então eu vou pegar esse livro e vou ler. Você vai na roda? Posso ir com você? Você não vai hoje? Então eu vou e te passo informação. E não só sobre a amamentação, sobre tudo. Eles têm que estar mais presentes, eles têm que estar mais ativos e eles têm que falar entre si, né? Então, eu acredito muito que essa é a forma. E só pode partir deles, assim. O máximo que uma mulher pode fazer é convidar, é dar uma pressionada, falar, esse filho também é teu e eu vou precisar de você lá na frente. Mas isso tem que partir dele, do tipo, que tipo de pai eu quero ser, né? Que tipo de companheiro eu quero ser? E o que eu preciso fazer para chegar até lá? Né? Então, é essa busca ativa. Não sabe onde começar? Aí tudo bem, pergunta para a esposa. Ou pergunta para um amigo. Joga na internet. Estimular a informação sempre, né? Agora, em relação às mães solteiras, por exemplo, existem grupos de apoio que acompanham as mães solteiras? Como é que você avalia isso? Então,
As mães solteiras, eu acho um assunto um pouco delicado, né, do meu local de fala, porque eu não sou mãe solteira, né? Eu venho de um cenário que hoje eu vejo como privilegiado, mas o que eu também poderia dizer é que, assim, a gente acha que rede de apoio, por exemplo, a gente acha que o pai, o companheiro, faz parte do rede de apoio. Não. O pai, ele faz parte daquela família. Ele não ajuda, ele não é rede de apoio. Ele faz parte dali. A rede de apoio é quem vai estar ali para aquela família. E aí isso pode ser vó, pode ser avô. A gente joga muito essa carga em cima da nossa família, mas isso também podem ser amigos. Profissionais, doulas. Podem ser profissionais, podem ser pessoas que a gente encontra nas rodas. Então, porque a maternidade às vezes transforma o nosso círculo de amigos, porque as pessoas têm dificuldade de entender essa nova dinâmica que se estabelece dentro da casa de uma família. Seja uma família de pai e mãe, seja uma família de mãe solo, essa dinâmica muda, né? Então, às vezes, você frequentando rodas, você vai encontrar pessoas que vão viver as mesmas realidades que você, e ali você pode ter uma rede de apoio. E aí a rede de apoio, ela se dá no plano emocional, que é alguém que vai te escutar, que vai te acolher sem julgamento e que vai muitas vezes entender a realidade que você está vivendo, e pode ou ser só um espaço de escuta mesmo, porque a gente tem aquela mania de querer trazer soluções, e às vezes alguém só precisa falar e você só precisa acolher. E pode ser uma rede de apoio física, do tipo, ai, tô cansada, tô precisando me distrair. Aí essa rede de apoio faz o quê? Eu fico com a criança, vai. Ou só vim te fazer uma visita, mas você está cansada, vai dormir, eu fico com o seu bebê. Vai tomar um banho, eu fico com o seu bebê. Então, a rede de apoio, ela não é só de família, ela é de amigas. E eu tenho visto uma amiga recente, teve bebê, e eu nunca vi uma rede de apoio como a que ela construiu. É incrível como as pessoas se mobilizaram para estar ao redor dela, para deixar a casa dela organizada, para ter comida na geladeira dela, né? Então, rede de apoio é isso. Eu acho que é informar seus amigos. E a gente tem que aprender a pedir ajuda também. A gente é ensinada a dar conta de tudo sozinha. Então, às vezes, a gente tá lá, passando sufoco, quando a gente simplesmente podia ligar para alguém e falar, olha, você podia vir aqui me ajudar a ficar com meu filho? Né? E eu acho que, como eu não tenho muita propriedade, eu acho que se quem estiver ouvindo aqui estiver passando por uma gestação, se preparando para ser mãe solo ou já for mãe solo, procurar outras mães, conversar. Eu acho que a troca de experiência é sempre muito rica e sempre é um instrumento muito poderoso para ajudar a gente a se fortalecer. A gente tem que entender que a gente não está sozinha, pelo menos não deveria estar. O slogan da Semana do Aleitamento Materno, né, que começou desde o início do mês, desse ano é empoderar mães e pais, favorecer a amamentação, hoje e para o futuro. Como é que você interpreta essa frase? Eu tenho um probleminha com essa questão da gente falar, empodere alguém, porque eu vejo o empoderamento como uma porta que a gente abre por dentro. Eu não posso empoderar ninguém. Essa pessoa, isso tem que partir dela. O que eu posso fazer, que é o que eu acredito que seja a ideia dessa semana, é o quê? A gente vai compartilhar informação. A gente vai indicar caminhos, a gente vai indicar possibilidades. A gente vai chamar vocês, pais, mães, cuidadores, para conversar sobre a amamentação. Quais são seus medos? Quais são as suas dúvidas? Quais são os mitos que tem falado para você? Vem, vamos sentar, vamos conversar para a gente construir uma relação mais forte com essa amamentação, para você construir um caminho mais sólido, né? Então, eu acho que é extremamente importante, assim, o mundo está se mobilizando, né? Para a gente compartilhar todo tipo de informação, desde a parte prática e fisiológica da amamentação, quanto para a parte subjetiva. Então, para mim, assim, foi um slogan maravilhoso. Eu acho que a gente está precisando e eu achei sensacional eles incluírem os pais mesmo, né? Então é assim, vamos falar com as mães, mas vamos falar com os pais também. Isso é importante, essa divulgação dessa campanha, essa estimulação de informações, porque a gente sabe que existe muita desinformação em torno do tema da amamentação. Um fato recentemente que aconteceu foi em 2018, quando foi divulgado no Facebook de que supostamente a mãe que amamentasse em público, ela correria o risco de ser presa, pegar até 5 anos de prisão, que a gente sabe que é de fato uma mentira. Como é que você avalia esses casos? Como é que você avalia essa desinformação? Eu acho que a desinformação ela é sempre muito perigosa, seja o assunto qual for, né? No caso da amamentação, quando você fala para uma mãe que ela não vai poder amamentar em público, você está falando para ela que ela vai ter que ficar enclausurada na casa dela.
que eu não acho muito difícil de acreditar, porque a nossa sociedade, ela não quer crianças chorando, gritando, sendo crianças, né? Quando você vai no seu restaurante, você vai andar de avião, a última coisa que você quer é uma criança gritando. Então, quando você diz que uma mulher não pode amamentar, além de você estar colocando em público, né? Além de você estar colocando a saúde dela e do bebê em risco, né? Você tá falando, olha, você quer amamentar? Então você vai, fique na sua casa e não saia de lá. Ou seja, você está falando, mulher, você é mãe, você não pertence mais à rua. Então, eu vejo a amamentação como um ato político, um ato de resistência. Eu vejo a maternidade assim, se ela foi a sua escolha, então vamos para a rua, vamos ocupar e vamos divulgar informação. Então, assim, eu imagino que todos os meios que são envolvidos com compartilhamento de qualidade de informação com relação à amamentação devem ter compartilhado essa notícia dizendo, galera, isso não é verdade, né? Já teve casos, sim, de mulheres convidadas a se retirar de restaurante, de museu por estarem amamentando, e foi inclusive assim que surgiu a ideia do mamaço, né? Se eu não me engano, foi em São Paulo, depois que uma mãe foi convidada a sair, eu não lembro se do MASP ou da Pinacoteca, aí por um segurança, aí a mãe não teve o movimento da cidade não teve dúvida e foram todas as mães pro mesmo museu amamentar seus filhos. E o mamaço nada mais é do que um monte de mulher no mesmo lugar amamentando crianças das mais diversas idades, assim, né? Porque é isso, a gente quer ser mãe, a gente quer amamentar, mas não quer ficar em casa, porque a cidade também é nossa. E em relação às mães que têm silicone nos seios, a gente tem essa informação também de que muita gente pensa de que não pode amamentar, o que é um caso raríssimo, né? As mães que não podem amamentar, na verdade. Muita gente fala, tem silicone e não vai poder amamentar, e isso é um mito. O silicone, ele pode sim trazer uma dificuldade, talvez causar mais desconforto, porque ele vai estar ocupando um espaço da mama da mulher, então talvez com um mínimo de produção de leite, ela já vá sentir um desconforto, então demande mais ordenhas de alívio. Talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade na ejeção do leite, ou até mesmo da pega, porque o bebê precisa ter uma mama mole para ele conseguir abocanhar bem. E dependendo de quanto de silicone, como é que tiver, às vezes essa pele pode estar muito esticada, ser muito rígida, e isso pode atrapalhar. Então, o silicone, ele pode trazer dificuldades, mas ele por si só dizer, você tem silicone, você não vai poder amamentar, isso não é uma verdade. Os casos que as mães não podem amamentar são raros, então, só se ela tiver alguma doença específica. Até onde eu tenho informação nessa minha caminhada, são mulheres com AIDS, são mulheres com algum tratamento, por exemplo, de câncer, que vão fazer tratamentos com radioatividade, que não vão poder usar, né? Existem uma gama de medicamentos que são compatíveis com a amamentação. Então, a mulher não poder amamentar são poucos os casos e tem que ser sempre analisado caso a caso e por um profissional. Sim. E a importância de sempre tirar as dúvidas com um médico, né, que vai fazer o acompanhamento da plástica e tudo mais. Eu também queria saber o seguinte, Camila, como é que você avalia a importância, né, de mais eventos e palestras que informem a população sobre o movimento da amamentação? Bom, eu acho que a realização de eventos, ela é sempre essencial, né? Porque, assim, a informação, ela tá aí, mas ela ainda tá, de certa forma, mais acessível para as populações mais privilegiadas. Então, a gente tem um monte de página no Instagram, a gente tem um monte de página de canal no YouTube, a gente tem página no Facebook, mas não é todo mundo que tem acesso à internet. Então, quando a gente promove eventos em parques, quando a gente promove eventos em shoppings, para falar, para mostrar, então já teve exposição de fotografia, tem mamaço. Teve um ano que a gente do Easter fez uma roda no Parque da Jaqueira e tinha o pessoal do Banco de Leite do IMIP fazendo uma roda na Jaqueira também. Então, é uma forma de você atingir mais pessoas, né? E, às vezes, campanhas impostos de saúde. Então, eu acho que é essencial para a gente incentivar a amamentação que se realize em eventos. Afinal de contas, a amamentação é uma questão de saúde pública, né? Exatamente.
Muito bem, vocês que nos acompanham pelo Facebook podem fazer perguntas na nossa live da nossa página. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire e interaja com a gente. Deixe sua pergunta sobre o aleitamento materno que repassaremos para a nossa convidada. Você está ouvindo o Saúde é o Tema na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente faz uma breve pausa e voltamos já já. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Eugênio, o que é mangar? Mangar é caçoar, é rir, não é que hoje eu acho que se diz zoar, ainda se diz, é atual ainda, tirar onda, Sim. Não é? Trollar, né? Tem um sentido mais recente. Você vê o Nordeste como é grande. No sertão, no Pajeú, pelo menos se dizia empinjar. Em Aracaju se diz enjoar. E o que faz uma pessoa se tornar buliçosa ou buliçoso? Buliçoso é aquele inquieto, né? Que mexe em tudo, chega nesse birô, aperta aqui, mexe no computador, olha ali, tira o celular, liga. É uma pessoa de comportamento irrequieta. O que é ou em que situação a gente pode utilizar a expressão botar para lascar? Essa é científica, é fazer alguma coisa com muita intensidade, não é? Dedicar muita energia àquilo que você está fazendo, ou talvez numa gíria mais atual, botar no modo hardware. É por isso que a gente tá aqui do Cusco e bota para lascar. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com mais uma edição do programa Saúde é o Tema na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje estamos falando sobre a Semana do Aleitamento Materno e conosco está a doula e ativista do parto humanizado e da amamentação em livre demanda, Camila Apocalipse. Bem, apenas 4 a cada 10 bebês em todo o mundo recebem um leite materno nos 6 primeiros meses de vida. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. Camila, até quando a mãe deve amamentar o bebê? Até quando ela quiser. Mas se a gente for seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde, esse aleitamento ele é feito de forma exclusiva até os 6 meses de vida do bebê. E aí quando a gente diz exclusiva é nada de água, nada de chá, nada de chupeta, nada de mamadeira, é peito. E depois até os 2 anos ou mais, né? E aí, assim... Mas no fundo enquanto essa mãe se sentir confortável, enquanto a mãe sentir desejo também, para a amamentação não virar uma prisão, contanto que ela faça essa escolha em cima de informações concretas e de qualidade, né? A amamentação ela deve seguir enquanto for bom para o binômio mãe-bebê. E nas primeiras horas de vida, então é fundamental a mãe amamentar o bebê, mas também se o bebê não quiser, não sentir necessidade, se a mãe não sentir que o bebê tem a necessidade de amamentar nas primeiras 12 horas, por exemplo, também não tem problema. Então, a primeira hora de vida a gente chama da hora dourada, que é quando o bebê e a mãe eles têm um pico maior de ocitocina por causa do trabalho de parto. E a ocitocina é o que a gente chama de hormônio do amor. Então ele vai trabalhar na ejeção do leite, então vai fazer o organismo da mãe entender que está na hora de produzir o leite, que está na hora de aumentar essa demanda, que tem um bebê aqui fora, e também vai ajudar na criação do vínculo, né? Então é quando esse bebê e essa mãe estão namorando. Mas nem sempre esse bebê vai nascer querendo mamar, né? Já procurando o peito de forma ávida. Às vezes ele vai dar uma namorada, né? Então também a gente não precisa fazer aquela pressão, tá o bebê tranquilo no colo da mãe e a gente ficar mexendo, cutucando aquele bebê para colocar no peito. Mas o que a Organização Mundial da Saúde e as evidências mostram é que é muito importante que por pelo menos na primeira hora de vida esse bebê fique no colo da mãe. Lembrando que isso é sempre quando a mãe e o bebê estão bem, né? Às vezes vai precisar ser feita alguma intervenção de urgência e aí vai ter esse separamento precoce, né? Mas o ideal é que na primeira hora de vida eles fiquem juntinhos. E no caso das mães que de alguma forma não possam amamentar ou não tem uma produção muito que supra a necessidade da criança, quais são os métodos que elas podem recorrer? Primeiro a gente tem que ver por que essa mãe não pode amamentar. Se ela não puder amamentar realmente por uma questão, seja fisiológica, né, alguma doença e tal, ou por escolha, aí a gente vai para o complemento. O complemento tem que ser sempre conversado e prescrito por um pediatra, que vai dizer qual que é a melhor fórmula,
vai explicar como fazer a diluição, quantos ml você vai dar. Né? Agora, se essa mãe tem uma dificuldade para amamentar, a gente vai ver qual é essa dificuldade. A baixa produção de leite, ela existe bem menos do que é dito, porque é muito comum, eu não consegui amamentar porque eu não tinha muito leite, né? Isso é assim... As nossas glândulas mamárias, elas são um órgão como qualquer outro. Então, assim como tem gente que tem problema de coração, tem problema no rim, vai ter gente que vai ter dificuldade na produção de leite. Mas antes da gente chegar nesse diagnóstico, a gente passa por etapas. Até a gente olhar e falar, realmente, a produção de leite aqui, ela tá baixa. E uma das coisas que pode ser feita quando isso acontece é a translactação ou relactação, que é quando a mãe vai usar uma sonda para complementar o leite dela. Essa sonda vai estar num copinho com complemento ou com leite materno, se ela conseguir tirar um pouquinho desse leite. Vai estar o leite num copinho, vai colocar uma sonda ali e vai colocar a outra ponta da sonda no mamilo. E aí esse bebê vai mamar o peito da mãe, estimulando essa produção, com a ideia de que a gente aumente. Quanto mais a gente estimular o peito da mãe, maior a produção de leite. Peito é fábrica, não é estoque. E vai, ao mesmo tempo, mamar o leite que tiver nesse complemento. Então, a gente mantém a amamentação com um complemento, sem uso de bico artificial, né? Mas de novo, é uma coisa que vai demandar do emocional dessa mulher também, porque não é fácil você entender que o seu corpo não é o suficiente naquele momento, ainda mais se a mulher queria muito amamentar. Então é muito importante ter uma rede de apoio. E também não é uma coisa muito prática. Na hora que seu bebê quer mamar, antes era só você botar ali no peito, agora você tem que ir ali preparar um copinho. Então, às vezes, com uma rede de apoio, enquanto ela bota o bebê no peito, tem alguém já preparando aquilo e depois ela só vai introduzir a sonda. E existe um período de tempo em tempo que a mãe deve amamentar o bebê? Não. Existe um mito de que tem que ser de 3 em 3 horas, mas isso já caiu por terra. As evidências científicas dizem que o quê? Que é livre demanda. E livre demanda é quando, quanto e onde o bebê quiser. Né? Então vai ter hora que seu bebê vai mamar de 1 em 1 hora, de repente ele vai dormir uma noite inteira, aí depois ele vai mamar a cada 3 horas, aí de repente ele vai ficar num pegue e larga, também vai depender da fase de desenvolvimento desse bebê. Então o que a gente que incentiva a amamentação, a gente fala o quê? É peito. É peito a hora que esse bebê quiser, por isso que é tão puxado. E como deve ser a alimentação da mãe antes e após o nascimento desse bebê? O ideal, sempre, para qualquer pessoa, é uma alimentação saudável, né? O que muda um pouco com a amamentação é que é muito importante essa mulher se hidratar. Amamentar dá muita sede. É uma coisa assim que eu andava com uma garrafinha de 1 litro do meu lado, por mamada, se bobear. Então, é muito importante essa mulher se manter hidratada. Agora, aquela coisa de tipo, não pode comer chocolate que dá cólica. Não pode comer feijão porque dá cólica, né? Conversando com uma nutricionista, ela estava falando, e vendo algumas postagens na internet, os elementos que causam gases, eles não passam para o leite materno. Então, assim, você pode... É lógico, refrigerante tem problema, porque a Coca-Cola tem cafeína. Então, a cafeína passa, pode deixar o bebê um pouquinho mais irritado, é diurético, e a gente não quer que esse bebê perca água, porque bebês desidratam muito fácil. Então, assim, é ter uma alimentação mais saudável, balanceada possível, e você só ir tirando alimentos da sua dieta se o seu bebê demonstrar alguma alergia. Então, bebês que têm alergia à proteína leite de vaca, a mãe vai ter que ter uma dieta mais restrita. Mas tudo isso é observando. A princípio coma bem, beba muita água e descanse na medida do possível. Existe alguma restrição em relação a remédio, por exemplo, remédio de dor de cabeça, remédio de febre que a mãe não deve tomar? Ela não pode sair pegando qualquer remédio, né? Mesmo o Tilenol, se eu não me engano, é um tipo do Tilenol que é compatível com a amamentação. Então, isso é muito importante. Se você está amamentando e vai precisar tomar algum remédio, conversar com o seu médico, dizer, olha, eu estou amamentando, né? Então, para ele ter essa noção na hora que ele for prescrever o medicamento. Mas também tem um manual do Ministério da Saúde que dá para achar pela internet. E tem um site que é o iLactance. iLactance? iLactance, que é um site, um manual onde você coloca o medicamento que você vai tomar e ele vai te dizer se é compatível com ressalvas ou se você não deve tomar.
O ilactance, ele é legal, eu acho ele bem interessante, porque se der que o remédio é incompatível, se existir uma possibilidade para que você possa trocar, ele te apresenta embaixo. Tipo, você não pode tomar esse, mas este pode ser... E aí, assim, eu tô falando isso porque eu acho interessante as mulheres, elas terem isso em mãos, mas também essa troca tem que ser conversada com o médico, né? Não vamos sair por aí, tipo, claro, meu médico disse esse, eu vou tomar esse daqui e fazer isso por conta. Mas é importante a gente ter essa informação, porque como a amamentação ela não é incentivada, e assim, um ortopedista talvez não tenha essa informação. Então é legal você ter aqui e falar, olha, mas doutor, posso trocar por esse daqui? E aí, às vezes funciona. Massa. Qual é o nome do site novamente? Aí é hífen lactance. Lactance. Ok. E esqueci agora o que eu ia perguntar. Sim, em relação à questão das mães que podem fazer a doação do leite. Quem é esse tipo de mãe e qual é esse perfil? Então, massa essa pergunta, porque os bancos de leite, assim como os bancos de sangue, eles estão sempre com baixa no estoque. E, como foi falado no começo do programa, é um alimento riquíssimo. E quando a gente doa leite, a gente está doando vida, a gente está doando esperança, né? Quem é que pode doar? Qualquer mãe. Qualquer mãe mesmo. A gente parte do princípio de que eu tenho que ter uma super produção, eu tenho que vazar leite, né? Eu tenho que viver com as mamas cheias. Toda e qualquer quantidade de leite materno ela é bem-vinda, né? 1 litro de leite, ele pode alimentar até 10 recém-nascidos. Não vai ter problema nenhum pro bebê dessa mãe. Não. E assim, como eu falei anteriormente, o nosso peito, ele é fábrica, ele não é estoque. 80% do leite ele é produzido no momento da mamada. Então, não vai acabar com o leite do seu bebê. O que você pode fazer? Meu bebê tá mamando a mama direita, eu vou ordenhar a mama esquerda. Ou no trabalho, ou fiz um curso, fiquei um tempo longe dele. Você pode juntar de pouquinho em pouquinho. Então, todo leite ele é muito bem-vindo, né? E aí, o ideal é você entrar em contato com o banco de leite para saber direitinho quais são os procedimentos. Eles vão te ensinar a esterilizar os potes, vão passar os prazos de validade, vão falar os exames que você tem que levar, porque não é simplesmente tirar o leite e levar. Você tem que ter todo um cuidado. 30% do leite doado é perdido entre o momento da doação e a distribuição para os bebês por contaminação. Então é muito, muito importante você se informar, tomar todos os cuidados com a higiene. Então, usar máscara, cabelo preso, né? Se não tiver de máscara, não ficar falando enquanto você está com aquele leite aqui. Deixar esse leite congelado. O leite congelado não pode descongelar. Se descongelar, você vai descartar. Tá com as mãos limpas. Então né? Procure assistência profissional. Aqui em Pernambuco, a mãe que quer doar esse leite, ela pode procurar o Banco de Leite Humano do IMIP, o Banco de Leite do Hospital Gamila Magalhães e... o que mais? Tem o do CISAM. Olha, na dúvida, tem a Rede de Banco de Leite, que é um site também, se vocês jogarem no Google. Qualquer banco de leite, até onde eu sei, ele recebe esse leite. E aí, nesse site, tem um mapa que procure o BLH mais próximo de você. E ali você vai encontrar, tipo, eu sou de Recife, mas eu tô viajando para outra cidade, tive uma mastite, alguma coisa. Você entra nesse site e você vai achar onde você pode encontrar ajuda. E nesse site, nesse mapa, vai ter todos os postos de coleta e bancos de leite de Recife, com telefone e endereço, que aí você pode ligar e obter esse tipo de informação. É a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano. Isso. A rede blh.fiocruz.br. Rede blh.fiocruz.br. Muito bem. Camila, eu queria só voltar naquele assunto da amamentação em público e perguntar qual o comentário, qual é a sua opinião, né? Qual mensagem você deixa para as mães que ainda têm vergonha de amamentar em público? Eu diria para elas olharem da onde vem essa vergonha. Se é o medo do julgamento, se é uma questão com o corpo. E tentarem encontrar uma forma de desconstruir isso. Porque elas pertencem à rua, elas têm que ocupar espaço, sabe? Não precisam ficar enclausuradas, assim. Não tem problema nenhum a gente amamentar em público. Amamentar não é um ato sexual, não é nada nojento, como colocam. É um ato natural. Ninguém tem vergonha de comer na rua. Por que eu tenho que ter vergonha de nutrir o meu filho? É um ato de amor,
É um ato de carinho, de atenção com ela e com o bebê. Converse com outras mulheres. Se você no começo está insegura, não saia sozinha. De repente tem uma amiga que está amamentando, sai junto com ela. Mas eu diria para elas ocuparem esses espaços. Começa aí indo para um lugar talvez que seja mais tranquilo, ou um restaurante, ou para um shopping, ou para um parque, né? Veja, mas saiam de casa e tentem desconstruir isso. Vai fazer bem para ela, vai fazer bem para o bebê. É importante a gente ver gente quando a gente está nesse pós-parto, porque às vezes a gente fica muito tempo dentro de casa e a gente começa a dar uma enlouquecida. Então, assim, não se prender por causa disso. E assim, a partir do momento que a gente vira mãe, vai ter sempre alguém olhando e julgando. Então, se a gente for deixar de sair de casa com medo de alguém julgar o que a gente está fazendo com os nossos filhos, a gente nunca mais iria sair. Sempre teve, né, alguém olhando e julgando, mas tu acha que o momento conservador que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, contribui para isso, contribui para que a mãe ela tenha essa vergonha de amamentar em público? Recentemente, uma empresa aérea da Holanda, ela provocou polêmica após pedir que as mães elas se cobrissem para amamentar. Foi uma norma que ela estabeleceu. E eu lembro também um caso, se eu não me engano, do ano passado, que foi uma mãe que ela distribuiu, que a gente estava até comentando antes de começar o programa. Ela distribuiu chocolates, brindes, fone de ouvido pro pessoal que estava embarcando no mesmo avião, junto com ela e com o filho dela. Porque ela imaginaria que o filho dela ia provocar incômodo para os presentes no avião. Olha, como a gente já conversou aqui anteriormente, essa ideia de que nesse caso do avião primeiro, né, é a ideia de que a sociedade não quer crianças. Eu sinto um tapinha na cara leve quando eu lembro que eu fui essa pessoa que entrava no avião, entrava num ônibus e falava, ai meu Deus do céu, atrás de mim tem uma criança, né? Porque a gente não naturaliza o comportamento delas. O choro da criança é um incômodo. A gente não vê como uma forma de comunicação, uma necessidade não atendida. É simplesmente um incômodo e nada mais, né? Então, assim, eu entendo o lugar dessa mãe, mas é uma atitude que não deveria ser necessária, né? E essa história de se cobrir para amamentar, eu lembro de ter um meme que circula que eu acho maravilhoso, que é uma mãe que catou o guardanapo de pano e colocou na cabeça dela. Tipo, não cobriu o peito. Ela falou assim, você não pediu para me cobrir? Ela foi e colocou o guardanapo de pano no rosto e continuou amamentando o filho dela. Porque é isso, é muito absurdo você... Eu acho assim, se é o jeito que a mulher vai se sentir confortável, se isso partiu dela, tudo bem. Apesar de eu achar desnecessário, apesar de eu achar que a gente... Muitas vezes não é, né? Muitas vezes não é. Muitas vezes essa mulher cobre porque é ensinado a gente que na hora de amamentar eu vou cobrir esse bebê. Mas imagina, vamos pensar aqui em Recife, o calor que essa criança vai sentir, né? Tipo, amamentar é um gasto energético, é um esforço. Eu ainda vou e cubro essa criança, né? Eu tô usando o exemplo daqui de Recife, mas assim... É um momento, amamentar é um momento que você tá olhando pro seu filho, que você tá namorando. Às vezes, dependendo da idade, já começam a rolar umas brincadeiras, carinhos, troca de sorriso. E eu vou cobrir essa criança. De novo, é uma censura em cima do corpo da mulher. É, de novo, uma censura em cima do comportamento infantil. Eu acho que uma das coisas da Semana Mundial do Aleitamento Materno e do Agosto Dourado é a gente falar disso, de naturalizar a amamentação, das mais diversas formas. E junto a gente naturaliza o corpo da mulher. Pois é, infelizmente estamos chegando ao fim do programa. Mas para terminar, Roberto, tem mais alguma pergunta? Eu queria só para que Camila finalizasse, falando pro ouvinte da Paulo Freire, que estratégias a gente deve fomentar, não só na sociedade em geral, de políticas públicas, para a gente informar a população corretamente sobre a amamentação. Uau. Olha, eu acho que é ampliar, na verdade, o que já tem sido feito. Eu acho que a gente... Rodas de conversa, mas quando eu digo ampliar, é a gente sair ainda um pouco dessa coisa privilegiada que a gente tem. Porque as rodas, elas normalmente acontecem em bairros mais nobres, né? Quando você vai para um hospital particular, normalmente você já tem um pouquinho mais de incentivo. Então, é a gente ocupar os espaços mais de periferia,
os postos de saúde, a gente procurar outras parcelas, fazer eventos, chamar mães, trocar experiência. Eu acho é isso, a gente tem que continuar e para além disso, a gente tem que criar a possibilidade dessa mulher amamentar, né? Então, o Ministério da Saúde, ele orienta que os ambientes de trabalho tenham salas para amamentação, que são salas ou para, se a mãe for amamentar, ela ter conforto, ou se ela for fazer ordenha, ter geladeira, ter frigobar, ter um sofá para que ela possa sair. Uma estrutura básica. Uma estrutura básica para que ela tenha conforto para fazer essa ordenha. Apesar do Ministério da Saúde dar essa orientação, são pouquíssimos os lugares que isso acontece. E aí, muitas vezes, a mãe que amamenta vai ter que se espremer num banheiro para conseguir fazer ordenha. Seja ele de alívio para ela ficar bem, evitar ter dor e febre, ou seja, para conseguir guardar esse leite para dar para o filho dela ou para doar. Né? Então a gente precisa, de repente, transformar essa orientação numa lei. A gente precisa que tenham espaços que sejam acolhedores no sentido onde a mulher se sinta segura para amamentar. Então é preciso que a gente garanta que essa mulher tenha condições, né? Eu confesso que eu me sinto peixe pequeno para dizer o que a gente poderia fazer, mas essa orientação do Ministério da Saúde já é um começo. Mas é uma pena que, por ser apenas uma orientação, né, ela não funcione tão bem. E a gente falou em roda de conversa também, e essa sexta vai acontecer roda de conversa, né? Vai sim. Aonde? É a roda do Easter, que é o grupo de apoio, que eu sou uma das coordenadoras. Vai acontecer lá na Rua da Hora, né? Numa galeria. A gente vai falar sobre o puerpério, que não foge muito do tema da amamentação, porque a amamentação ela acontece dentro do puerpério, o puerpério acontece com a amamentação, então tá tudo muito junto. Quem quiser se inscrever é só entrar em contato contigo. Isso, pode mandar mensagem pelo meu WhatsApp, que é 99630-0024. 99630-0024. Pronto, é o ISTA, né? O Espaço para Gestantes. Isso. Muito bom, esse programa foi apresentado por mim, Henrique Jonatas. E por mim, Roberto Peixoto. Somos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. E na produção, nós dois também, nos trabalhos técnicos, nosso amigo João Lucas, e nas redes sociais, Ana Dulce. Toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Apolônio. E a música tema do nosso programa é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Nós ficamos por aqui e agradecemos pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. ZYI 7